Imagine que você tem uma teoria lógica, racional, matematicamente perfeita. E essa teoria diz que para fazer um grande bem para a humanidade você tem o direito, talvez até o dever de eliminar uma pessoa inútil, nociva, um piolho social. Você eliminaria essa pessoa? A maioria de nós diria não, imediatamente. Mas Rodion Raskolnikov disse sim. E hoje nós vamos analisar Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. Mas não vamos fazer uma resenha literária comum. Como psicólogo, eu vejo este livro não apenas como um romance, mas como um dos estudos de caso mais brilhantes já escritos sobre a culpa, a racionalização do mal e o colapso psíquico. Nietzsche disse uma vez que Dostoiévski foi o único psicólogo com quem ele teve algo a aprender. Vamos descobrir o porquê. E para entender esse livro, nós precisamos olhar aqui para o autor. Dostoiévski não era um psicólogo de formação, ele era um engenheiro militar. Mas enquanto um psicólogo comum estuda a neurose em manuais seguros, Dostoiévski ele obteve o seu conhecimento no abismo. A sua compreensão da culpa e do medo não foi intelectual, foi visceral. Ele não leu sobre o inferno humano, ele esteve lá. Em 1849 ele foi condenado à morte por atividades políticas. Ele foi levado para a praça pública, algemado a um poste e viu os soldados apontarem as armas. Ele tinha certeza absoluta que tinha apenas alguns minutos de vida. E no último segundo chegou um mensageiro do czar, com um perdão, trocando a pena de morte por trabalhos forçados na Sibéria. Do ponto de vista neuropsicológico, uma experiência de quase morte dessa magnitude reconfigura o seu cérebro. Tudo que ele escreveu depois disso carrega a intensidade de alguém que olhou para o abismo e voltou. Além disso, ele passou 4 anos na prisão convivendo com assassinos reais. Crime e Castigo não é uma fantasia de um escritor burguês, é o relato de alguém que viu a humanidade no seu estado mais bruto, miserável e, paradoxalmente, sagrado. É por isso que a culpa de Raskolnikov parece tão real. Dostoiévski sabia exatamente qual é o cheiro e o peso do sofrimento humano. Para entender a mente de Raskolnikov, que é o personagem principal do livro, nós precisamos entender o ambiente, o contexto. A história ela se passa em São Petersburgo do século XIX, mas não a cidade dos palácios. Nós estamos nos cortiços, no calor sufocante, na poeira. E Raskolnikov é um ex-estudante de direito miserável, que vive num cubículo que o autor descreve como um armário ou uma caixa. Um caixão. A premissa é direta. Raskolnikov planeja e executa o assassinato de uma velha agiota, Aliona Ivanovna, e por acidente acaba matando também a irmã dela, Lizaveta. Mas o livro não é quem matou. Nós sabemos quem matou na página 50. O livro é por que matou. E principalmente o que aconteceu com a mente dele depois disso. Dostoiévski ele remove o mistério policial para inserir o mistério psicológico. O crime ocupa uma parte minúscula aí do livro. As outras 500 páginas são sobre o castigo. E o spoiler aqui, o spoiler clínico aqui, é o verdadeiro castigo não é a prisão da Sibéria. O castigo é a desintegração mental. Narcisismo e a dúvida crucial. Vamos diagnosticar a motivação. Raskolnikov não comete o crime apenas por dinheiro. Ele comete o crime por ideologia. Ele escreve um artigo sugerindo que a humanidade se divide em 2 grupos. As pessoas ordinárias, a massa que deve obedecer às leis, e as pessoas extraordinárias, os Napoleões da vida. Homens que movem o mundo e que por isso têm o direito moral de passar por cima de cadáveres, se isso for necessário. Isso é uma defesa narcísica extrema para compensar a humilhação da pobreza. Mas aqui está o detalhe mais fascinante que muda tudo. Raskolnikov nunca
afirmou categoricamente: eu sou extraordinário. Se você procurar no texto, essa frase de autoafirmação não existe. O que existe é uma dúvida torturante. A frase real que define o livro é uma pergunta: eu sou um piolho, como todos, ou um homem? Sou uma criatura trêmula ou tenho o direito? Ele elimina a velha não porque tem certeza de que é um Napoleão, mas para tentar provar a si mesmo que não é um piolho. É um teste de onipotência que falha miseravelmente. O que acontece logo após o crime confirma essa falha. Raskolnikov entra em um estado febril de delírio. Ele desmaia, fica paranoico, vagando pelas ruas. Isso nos mostra a somatização da culpa. A mente racional dele, que dizia eu tenho o direito, entra em guerra com a estrutura moral e emocional dele. O corpo dele rejeita o ato. Ele tenta agir friamente, mas o inconsciente o trai o tempo todo. O nome Raskolnikov vem de Haskell, que em russo significa cisão ou divisão. Ele é um homem dividido. De um lado, o intelectual frio e assassino. Do outro, um homem capaz de dar seus últimos trocados para a viúva de um bêbado que ele mal conhece. Essa dualidade é o motor do sofrimento. Se ele fosse um psicopata, ele não sentiria remorso, mas ele sente, e é esse resto de humanidade que o tortura. Sônia e a redenção. Ele só encontra alívio na figura de Sônia. Psicologicamente, Sônia, ela representa a conexão humana que ele tentou cortar. A cura começa quando ele sai do isolamento do seu ego napoleônico, e admite que não é extraordinário nesse sentido distorcido, e aceita a sua vulnerabilidade humana. O maior triunfo do livro é a precisão com que ele descreve o fluxo de consciência maníaca. O Dostoiévski, ele antecipa a psicanálise. A cena do pesadelo de Raskolnikov, onde um cavalo é espancado, é uma das descrições mais viscerais de trauma e empatia na literatura. É uma leitura fácil? Não, não é. O livro é denso, ele é claustrofóbico e repetitivo, propositadamente. Você vai se sentir febril junto com um personagem. No meu dia a dia, no consultório, esse livro ele é uma referência constante. Eu lembro do Raskolnikov quase toda semana, principalmente quando eu atendo pacientes muito inteligentes e racionais. Eu vejo muitos caindo no que eu chamo de armadilha da inteligência. O livro me ajuda a explicar o perigo da fusão cognitiva. Raskolnikov não era extraordinário. Ele teve o pensamento: e se eu for extraordinário? A mente dele, que era brilhante, transformou essa hipótese em uma obsessão, e ele obedeceu ao pensamento, ignorando a própria humanidade. A lição aqui é: a cura não vem de vencer um debate dentro da sua cabeça. Inteligência sem regulação emocional não resolve problemas. Apenas cria labirintos mais complexos e perigosos. E o que eu tenho a ver com o assassino desse livro? Nada. Mas podemos pensar o seguinte: nós não precisamos cometer crimes para cair na armadilha de Raskolnikov. Basta obedecer quando o nosso intelecto tenta advogar a favor dos nossos erros. Quantas vezes criamos uma justificativa lógica perfeita para essa atitude egoísta? Raskolnikov nos ensina que o custo de viver acreditando nas próprias desculpas, tentando provar que somos especiais ou que as regras não se aplicam a nós, é a perda da paz mental. Para encerrar, Crime e Castigo é a prova definitiva de que a lógica sozinha pode ser perigosa, talvez até psicopática. Nós, seres vivos, seres humanos, seres biológicos, somos sociais e, acima de tudo, emocionais. Raskolnikov tentou matar a sua própria humanidade para virar um super-homem racional. O verdadeiro castigo não foi a prisão na Sibéria, foi o colapso psíquico de tentar ser algo que ele não era. Felizmente, para a alma dele, ele falhou. Agora vamos ao veredito final e psicológico dessa obra. Minha nota é 4.9. Em termos de referência clínica, ele é um 5 absoluto.
É essencial para entender o narcisismo, a culpa e a racionalização. Sobre a dificuldade, a leitura complexa e densa exige paciência, mas é obrigatória para estudantes de psicologia e para quem não tem medo de encarar o lado escuro da própria vida. E você já sentiu que sua mente tentou justificar racionalmente algo que no fundo o seu coração sabia que estava errado? Comenta aqui embaixo. Eu quero saber a sua opinião. Se você gosta desse tipo de conteúdo, onde a gente une literatura, neurociência e prática clínica para entender quem nós somos, se inscreve no canal agora. Deixa aí seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para você e eu te vejo na próxima análise. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até o próximo. Até logo, tchau!